Sherlock Holmes em Os Fidalgos de Reigate, escrito por Arthur Conan Doyle. Os Fidalgos de Reigate. Foi algum tempo antes que a saúde do meu amigo Mr. Sherlock Holmes se recobrasse do esgotamento causado por uma exaustiva atividade na primavera de 1887. Toda a questão da Companhia Países Baixos Sumatra e das intrigas colossais do Barão Maupertuis está muito fresca na mente do público e é associada demais à política e às finanças para ser assunto apropriado para esta série de histórias. Ela levou, no entanto, de maneira indireta a um problema singular e complexo, que deu ao meu amigo oportunidade de demonstrar o valor de uma nova arma entre as muitas com que move sua batalha da vida inteira contra o crime. Consultando minhas anotações, vejo que foi no dia 14 de abril que recebi um telegrama de Lyon, informando-me que Holmes estava doente e encontrava-se acamado no hotel do Long. Em menos de 24 horas eu estava à sua cabeceira, aliviado por constatar que nada havia de temível em seus sintomas. Até sua constituição de ferro, contudo, ficara abalado sob a pressão de uma investigação que se estendera por 2 meses, período durante o qual nunca trabalhara menos de 15 horas por dia e mais de uma vez, como me assegurou, virara 5 noites seguidas. O resultado triunfante de sua labuta não pôde poupá-lo de uma reação após esforços tão insanos, e isso no momento em que toda a Europa aclamava seu nome e seu quarto estava literalmente forrado até a altura dos tornozelos de telegramas de congratulações. Encontrei-os nas garras da mais negra depressão. Nem o conhecimento que triunfara onde a polícia de 3 países fracassara, e de que levara a melhor em tudo e por tudo sobre o maior trapaceiro da Europa, era suficiente para arrancá-lo de sua prostração nervosa. 3 dias depois estávamos de volta a Baker Street, mas ficou evidente que meu amigo se beneficiaria enormemente de uma mudança de ares, e a ideia de uma semana no campo durante a primavera exercia grande atração sobre mim também. Meu velho amigo Coronel Hayter, o que estivera sob meus cuidados médicos no Afeganistão, alugara uma casa perto de Reigate, em Surrey, e me convidara várias vezes para lhe fazer uma visita. Na última ocasião, observara que se meu amigo quisesse ir comigo, ficaria muito satisfeito em estender sua hospitalidade. Precisei de um pouco de diplomacia, mas quando Holmes compreendeu que se tratava da casa de um homem solteiro e que poderia gozar da mais plena liberdade, concordou com meu plano. E uma semana depois de nossa volta a Londres, estávamos sob o teto do coronel. Hayter era um velho e excelente soldado, que vira muito do mundo e logo, como eu esperava, descobriu que ele e Holmes tinham muito em comum. Na noite de nossa chegada, estávamos sentados na sala das armas do coronel depois do jantar, Holmes estendido no sofá, enquanto Hayter e eu examinávamos seu pequeno arsenal de armas de fogo. A propósito, disse Hayter de repente, vou levar uma dessas pistolas comigo para cima, para o caso de termos um alarme. Um alarme? Exclamei. Sim, tivemos um sobressalto nesta região ultimamente. O velho Acton, um dos magnatas do nosso condado, teve sua casa invadida segunda-feira passada. Não houve grande prejuízo, mas os sujeitos ainda estão soltos. Nenhuma pista? Perguntou Holmes com um olhar malicioso para o coronel. Por enquanto nenhuma, mas é um caso insignificante, um de nossos delitos morais sem importância, que devem parecer pequenos demais para sua atenção, Mr. Holmes, depois desse grande caso internacional. Holmes rechaçou o cumprimento com um gesto, embora seu sorriso lhe mostrasse que ele o agradara. Houve alguma característica de interesse? Creio que não. Os ladrões saquearam a biblioteca, mas não conseguiram grande coisa. A sala foi toda revirada de cabeça para baixo, gavetas arrombadas e armários vasculhados. E o resultado foi que não desapareceu nada além de um volume desemanado do Homero de Pope, 2 castiçais prateados, um peso para cartas de marfim, um pequeno barômetro de carvalho e um rolo de barbante. Que sortimento extraordinário! Exclamei. Oh, os sujeitos evidentemente passaram a mão em tudo o que conseguiram. Holmes resmungou do sofá. A polícia do condado deveria levar isso a sério, disse. Ora, sem dúvida é óbvio que... Mas levantei um dedo em sinal de advertência. Está aqui para descansar, meu caro amigo. Pelo amor de Deus, não comece a se envolver num novo problema quando seus nervos estão em frangalhos. Holmes sacudiu os ombros, lançando um olhar de cômica resignação para o coronel, e a conversa desviou-se para canais menos perigosos. Quis o destino, porém, que toda a minha prudência profissional fosse inútil, pois na manhã seguinte o problema se impôs a nós de tal maneira que foi impossível ignorá-lo. E nossa visita ao campo tomou um rumo que nenhum de nós teria podido prever. Tomávamos o nosso de jejum quando o mordomo do coronel entrou correndo, sem sombra de sua habitual compostura. Soube da novidade, senhor? Perguntou o ofegante. Na casa dos Cunningham, senhor. Roubo? Exclamou o coronel, sua xícara de café no ar.
Assassinato! O coronel assobiou. Meu Deus, mas quem foi morto? O juiz de paz ou o filho? Nenhum dos dois, senhor. Foi William, o cocheiro. Um tiro no coração, senhor, e nunca mais disse uma palavra. Mas quem atirou nele? O ladrão, senhor. Saiu correndo como uma bala e desapareceu. Tinha acabado de entrar pela janela da copa quando William deu com ele e perdeu a vida defendendo a propriedade do patrão. A que horas? Foi ontem à noite, senhor, mais ou menos à meia-noite. Ah, nesse caso daremos um pulo lá daqui a pouco, disse o coronel, retornando serenamente a seu desjejum. É um caso desagradável, acrescentou, depois que o mordomo saiu. O velho Cunningham é o fidalgo mais importante dessas redondezas, e também um sujeito muito decente. Vai ficar desolado com isso, pois o homem estava a serviço dele há anos e era um bom empregado. Evidentemente são os mesmos canalhas que invadiram a casa de Acton. E roubaram aquela singularíssima coleção, disse Holmes pensativo. Precisamente. Esse talvez se revele o caso mais simples do mundo. Mesmo assim, à primeira vista é um pouco intrigante, não é? Seria de esperar que uma quadrilha de ladrões que atua na zona rural variasse o cenário de suas operações e não arrombasse duas casas no mesmo distrito em poucos dias. Quando falou ontem à noite em tomar precauções, lembro que passou vagamente pela minha cabeça que esta era provavelmente a última paróquia na Inglaterra para a qual ladrão ou ladrões tenderiam a voltar sua atenção, o que mostra que tenho muito a aprender. Suponho que seja alguém daqui mesmo, disse o coronel. Nesse caso, é claro, as casas de Acton e Cunningham seriam as melhores para roubar, pois são de longe as maiores por essas bandas. E as mais ricas? Bem, deveriam ser, mas há anos as duas vêm enfrentando um processo legal que sugou o sangue de ambas, calculo. O velho Acton reivindica a posse de metade da propriedade de Cunningham, e os advogados gastam prodigamente com o caso. Se for um patife local, não deveria haver muita dificuldade em capturá-lo, disse Holmes com um bocejo. Tudo bem, Watson, não pretendo me intrometer. O inspetor Forrester, senhor, anunciou o mordomo abrindo a porta. O oficial, um rapaz vigoroso de expressão viva, entrou na sala. Bom dia, coronel, disse. Não quero invadir sua casa, mas ouvi falar que Mr. Holmes de Baker Street está aqui. O coronel mostrou meu amigo com um gesto e o inspetor fez uma vênia. Pensamos que talvez o senhor pudesse dar uma olhada no caso, Mr. Holmes. O destino está contra você, Watson, disse ele rindo. Estávamos conversando sobre o assunto quando o senhor chegou, inspetor. Talvez possa nos dar alguns detalhes. Quando ele se recostou em sua cadeira com a atitude que eu reconhecia tão bem, vi que o caso era sem salvação. Não tínhamos nenhuma pista do roubo na casa de Acton, mas dessa vez temos muitos para seguir e não há dúvida de que foi o mesmo bando nos dois casos. Viram o homem. Ah, sim, senhor, mas ele fugiu como um raio depois que aquele tiro que matou o pobre William Kirwan foi disparado. Mr. Cunningham ouviu da janela de seu quarto, e Mr. Alec Cunningham ouviu do corredor dos fundos. Faltava um quarto para meia-noite quando o alarme foi dado. Mr. Cunningham acabara de se deitar, e Mr. Alec fumava um cachimbo em seu quarto de vestir. Ambos ouviram William, o cocheiro, gritar por socorro, e Mr. Alec desceu correndo para ver o que estava acontecendo. A porta dos fundos estava aberta, e ao chegar ao pé da escada, ele viu dois homens se engalfinhando do lado de fora. Um deles deu um tiro, e o outro caiu, e o assassino atravessou o jardim correndo e pulou a cerca viva. Mr. Cunningham, olhando pela janela de seu quarto, viu o sujeito chegar à rua, mas perdeu de vista completamente. Mr. Alec parou para ver se podia ajudar o homem agonizante, e assim o patife pôde escapar. Além do fato de que tinha uma estatura mediana e vestia uma roupa escura, não temos nenhuma pista pessoal, mas estamos investigando energeticamente e se for um estranho logo o encontraremos. O que estava esse William fazendo lá? Ele disse alguma coisa antes de morrer? Nenhuma palavra. Morava no pavilhão com a mãe e como era um sujeito muito leal, acreditamos que foi até a casa para ver se estava tudo em ordem por lá. Esse caso Acton, é claro, deixou todo mundo alerta. O ladrão devia ter acabado de arrombar a porta, a fechadura foi forçada, quando William investiu contra ele. Dissera alguma coisa para a mãe antes de sair? É uma senhora muito idosa e surda, não é possível obter nenhuma informação dela. O choque a deixou apalermada, mas tenho a impressão de que nunca foi muito esperta. Mas há um pormenor muito importante. Deu uma espiada nisto. Tirou de uma agenda um pedacinho de papel rasgado e o abriu sobre o joelho. Isto foi encontrado entre o dedo indicador e o polegar do morto. Parece ser um fragmento rasgado de uma folha maior. Observe que a hora mencionada em cima é exatamente a hora que o próprio sujeito morreu. Como vê, o assassino pode ter arrancado dele o resto da folha ou ele pode ter arrancado esse fragmento do assassino. Dá a impressão de que o bilhete marcava um encontro. Holmes pegou o pedaço de papel cujo facsímile está reproduzido aqui. At 11:45, learn what may be. Supondo que um encontro foi marcado, continuou o inspetor.
Passa a ser considerada a teoria de que esse William Kirwan, por mais que tivesse a reputação de ser um homem honesto, talvez estivesse em conluio com o ladrão. Pode ter ido ao encontro dele, talvez até tenha ajudado a arrombar a porta, e depois podem ter se desentendido. Esta escrita é de extraordinário interesse, disse Holmes, que estivera examinando o bilhete com intensa concentração. São águas muito mais profundas do que eu pensava. Enterrou a cabeça nas mãos, enquanto o inspetor sorria ao ver o impacto de seu caso sobre o famoso especialista de Londres. Sua última observação, disse Holmes um pouco depois, quanto à possibilidade de ter havido um entendimento entre o ladrão e o empregado, e de esse ter sido um bilhete que o enviou ao outro para marcar um encontro. É uma suposição engenhosa, e não de todo impossível. Mas esta caligrafia sugere... Enterrou de novo a cabeça nas mãos e permaneceu alguns minutos na mais profunda reflexão. Quando levantou o rosto, fiquei surpreso ao ver que estava corado, e os olhos tão brilhantes quanto antes da doença. Pulou de pé com toda a sua antiga energia. Sabem do que mais? Gostaria de dar uma olhada com calma nos detalhes desse caso. Há algo nele que me fascina extremamente. Se me permitir, coronel, deixarei meu amigo Watson e o senhor e darei uma volta com o inspetor para pôr à prova uma ou duas ideiazinhas que me ocorrem. Estarei de volta em meia hora. 1 hora e meia havia se passado quando o inspetor voltou sozinho. Mr. Holmes está andando para cima e para baixo lá no campo lá fora, disse. Quer que nós 4 vamos até a casa juntos. A casa de Mr. Cunningham? Sim, senhor. Para quê? O inspetor encolheu os ombros. Não sei bem. Cá entre nós tenho a impressão de que Mr. Holmes ainda não se recuperou inteiramente de sua doença. Está se comportando de uma maneira muito esquisita e mostra-se muito nervoso. Acho que não precisa se alarmar, respondi. Em geral, constato que há um método em sua loucura. Seria também possível dizer que há loucura em seu método, murmurou o inspetor. Mas como ele está aflito para começar, coronel, o melhor é irmos já, se o senhor estiver pronto. Encontramos Holmes andando para cima e para baixo no campo, o queixo abaixado sobre o peito e as mãos enfiadas nos bolsos da calça. O caso fica cada vez mais interessante, disse. Sua viagem ao campo foi sem dúvida um sucesso, Watson. Passei uma manhã encantadora. Esteve na cena do crime, suponho. Estive, e o inspetor e eu fizemos um pequeno reconhecimento juntos. Descobriram alguma coisa? Bem, vimos algumas coisas muito interessantes. Vou lhes contar o que fizemos enquanto caminhamos. Em primeiro lugar, vimos o corpo daquele infeliz. Certamente morreu de um ferimento à bala, como foi relatado. Tinha dúvidas quanto a isso? É bom pôr tudo à prova. Nossa inspeção não foi inútil. Em seguida, tivemos uma conversa com Mr. Cunningham e seu filho, que souberam indicar exatamente o lugar em que o assassino passara pela cerca viva do jardim em sua fuga. Isso foi de grande interesse, naturalmente. Depois, demos uma olhada na mãe do pobre sujeito, mas não conseguimos obter nenhuma informação dela, pois está muito velha e combalida. E qual foi o resultado de suas investigações? A convicção de que esse foi um crime muito peculiar. Talvez nossa visita agora possa contribuir para torná-lo menos obscuro. Penso que ambos concordamos, inspetor, que o fragmento de papel na mão do morto, em que a própria hora de sua morte está escrita, é de extrema importância. Ele deveria nos dar uma pista, Mr. Holmes. Ele efetivamente nos dá uma pista. Quem quer que tenha escrito aquele bilhete foi o homem que tirou William Carwin da cama àquela hora. Mas onde está o resto daquela folha de papel? Examinei o chão com muito cuidado na esperança de encontrá-lo, disse o inspetor. Foi rasgado da mão do morto. Por que estaria uma pessoa tão ansiosa por se apoderar dele? Porque isso é incriminável. E que faria com ele? Muito provavelmente o enfiaria no bolso sem notar que uma ponta dele fora agarrado pelo cadáver. Se pudéssemos encontrar o resto daquela folha, é óbvio que faríamos feito um grande progresso na solução do mistério. Sim, mas como encontrar o bolso do criminoso antes de agarrar o criminoso? Bem. Valeu a pena pensar sobre isso. Depois, há mais um ponto óbvio. O bilhete foi enviado para William. O homem que o escreveu não foi o mesmo que o levou. Do contrário, é claro, poderia ter dado seu próprio recado verbalmente. Nesse caso, quem levou o bilhete? Ou ele teria chegado pelo correio? Fiz indagações, disse o inspetor. William recebeu uma carta ontem pelo correio da tarde. O envelope foi destruído por ele. Excelente! Exclamou Holmes, dando uma batida nas costas do inspetor. Conversou com o carteiro. É um prazer trabalhar com o senhor. Bem, cá está o pavilhão, e se quiser subir, coronel, eu lhe mostrarei a cena do crime. Passamos pelo bonito chalé onde o homem assassinado morava e subimos por uma alameda ladeada por carvalhos até a bela casa antiga, em estilo Rainha Ana, com a data de Malplaquet gravada na padieira da porta. Seguindo Holmes e o inspetor, contornamos a casa até chegar ao portão lateral, separado por um jardim de cerca viva que acompanhava a estrada. Havia um guarda postado na porta da cozinha. Abra a porta, pediu Holmes. Vejam. Foi naqueles degraus ali que o jovem Mr. Cunningham ficou e viu os dois homens lutando exatamente nesse lugar onde estamos. Mr. Cunningham, pai, estava àquela janela, a segunda à esquerda, e viu o sujeito escapar precisamente à esquerda daquele arbusto. O filho também viu.
Ambos têm absoluta certeza por causa do arbusto. Em seguida, Mr. Alec saiu correndo da casa e ajoelhou-se junto do ferido. O solo é muito duro, como veem, e não há nenhuma marca para nos guiar. Enquanto ele falava, 2 homens se aproximaram pela trilha do jardim, tendo dobrado o ângulo da casa. Um era um homem idoso, com um rosto forte, rugas marcadas e olhos fundos. O outro um rapaz bonitão, cuja expressão inteligente e risonha e roupas vistosas contrastavam estranhamente com o assunto que nos levara ali. Então, ainda está por aí? Perguntou ele a Holmes. Pensei que vocês londrinos nunca falhassem. Afinal, não parece ser tão rápidos assim. Ah, tem de nos dar um tempinho, respondeu Holmes de bom humor. Vai mesmo precisar disso, disse o jovem Alec Cunningham. Pelo que vejo, não temos absolutamente nenhuma pista. Há somente uma, respondeu o inspetor. Pensamos que se conseguíssemos ao menos encontrar... Céus, o que está acontecendo, Mr. Holmes? O rosto de meu pobre amigo assumira de repente a mais aflitiva expressão. Os olhos rolaram para cima, os traços retorceram-se em agonia, e com um gemido contido ele caiu de bruços no chão. Horrorizados diante desse ataque tão súbito e grave, nós o carregamos para a cozinha, onde ficou deitado numa grande cadeira e respirou pesadamente por alguns minutos. Finalmente, muito envergonhado, pedindo desculpa por sua fraqueza, levantou-se. Watson, pode lhes dizer que acabo de me recobrar de uma doença grave, explicou. Estou sujeito a esses ataques nervosos repentinos. Devemos mandá-lo para casa em minha carruagem? Perguntou Cunningham pai. Bem, já que estou aqui, há um ponto de que gostaria de me assegurar. Podemos verificá-lo muito facilmente. O que é? Bem, parece-me que é possível que esse pobre William tenha chegado não antes, mas depois que o ladrão entrou na casa. Os senhores parecem dar como certo que, embora a porta estivesse arrombada, o ladrão não chegou a entrar. Parece-me que isso é perfeitamente óbvio, disse Mr. Cunningham gravemente. Ora, meu filho Alec ainda não fora se deitar e teria certamente ouvido alguém se movendo pela casa. Onde ele estava? Eu estava fumando em meu quarto de vestir. Qual é a janela de lá? A última à esquerda, ao lado de meu pai. As lâmpadas dos dois estavam ambas acesas, não é? Sem dúvida. Há alguns pontos muito singulares aqui, disse Holmes, sorrindo. Não é extraordinário que um ladrão que teve alguma experiência anterior invadisse deliberadamente uma casa no momento em que podia ver pelas lâmpadas que 2 pessoas da família ainda estavam de pé? Ele devia ter muito sangue frio. Bem, é claro que se o caso não fosse estranho, não teríamos sido impelidos a lhe pedir uma explicação, disse o jovem Mr. Alec. Mas quanto à sua ideia de que o homem havia roubado a casa antes de William se atracar com ele, ela me parece um completo absurdo. Não teríamos encontrado o lugar em desordem e sentido falta das coisas que ele teria levado? Depende do que fosse, disse Holmes. Deve-se lembrar de que estamos lidando com um ladrão muito peculiar, que parece trabalhar de uma maneira muito própria. Veja, por exemplo, que coisas estranhas ele pegou na casa de Acton. Que foi mesmo? Um rolo de barbante, um peso de cartas e não sei que outras bugigangas. Bem, estamos inteiramente nas suas mãos, Mr. Holmes, disse o velho Cunningham. Tudo que o senhor ou o inspetor sugira será certamente feito. Em primeiro lugar, disse Holmes, gostaria de oferecer uma recompensa, vinda do senhor, porque a polícia levaria algum tempo antes de chegar a um acordo quanto ao valor, e essas coisas não podem ser feitas com demasiada rapidez. Fiz um modelo aqui, se não se incomoda de assiná-lo. 50 libras é mais do que o bastante, acho eu. Eu daria 500 de bom grado, disse o juiz de paz, pegando a tira de papel e o lápis que Holmes lhe estendia. Mas isto não está correto, acrescentou, passando os olhos no documento. Ah, escrevi muito apressado. Veja, começa dizendo: tendo em vista que por volta de 1/4 para 1 da madrugada de terça-feira foi feita uma tentativa, e assim por diante. Na verdade, era 1/4 para meia-noite. Esse erro deixou-me com pena de Holmes, porque sabia como se aborrecia com deslizes desse tipo. Sua especialidade era a precisão com relação aos fatos, mas sua doença recente o abalara a esse pequeno acidente por si só. Era o bastante para me mostrar que ele ainda estava longe de uma plena recuperação. Ele ficou obviamente embaraçado por um instante, enquanto o inspetor erguia a sobrancelha e Alec Cunningham caía na risada. Mas o velho cavalheiro corrigiu o erro e devolveu o papel a Holmes. Mande imprimi-lo o mais rápido possível, disse. Sua ideia me parece excelente. Holmes guardou o papel cuidadosamente na carteira. E agora, disse, seria ótimo que revistássemos a casa junto para verificar se realmente, afinal de contas, esse ladrão excêntrico não levou alguma coisa. Antes de entrar, Holmes examinou a porta que fora forçada. Era evidente que um formão ou faca forte havia sido enfiado e a fechadura forçada para trás com um instrumento. Podíamos ver as marcas na madeira onde ele fora empurrado. Então, não usam barras? Perguntou. Nunca nos pareceu necessário. Não tem um cachorro? Temos, mas está preso do outro lado da casa. A que horas os empregados se deitam? Por volta das 10. Pelo que entendi, William,
também costumava estar na cama a essa hora. Sim. É singular que nessa noite particular estivesse de pé. Agora ficaríamos muito agradecidos se tivesse a bondade de nos mostrar toda a casa, Mr. Cunningham. Um corredor com piso de pedra do qual saíam as cozinhas levava por uma escada de madeira diretamente ao segundo pavimento da casa. Dava num patamar em frente a uma segunda escada, mais ornamental, que subia do vestíbulo fronteiro. Esse patamar dava acesso à sala de estar e vários quartos de dormir, inclusive os de Mr. Cunningham e do filho. Holmes caminhava devagar, observando atentamente a arquitetura da casa. Por sua expressão, eu sabia que estava numa pista quente, mas não tinha a menor ideia da direção a que suas inferências o levavam. Meu caro senhor, disse Mr. Cunningham com certa impaciência, isto é com certeza desnecessário. Ali está o meu quarto na ponta da escada, e depois dele a do meu filho. Julgue por si mesmo se o ladrão teria podido subir aqui sem nos perturbar. Acho que deve recomeçar a descobrir uma nova pista, disse o filho com um sorriso bastante malicioso. Ainda assim, devo lhes pedir que tenham um pouco mais de paciência comigo. Gostaria, por exemplo, de ver até que ponto as janelas dos quartos dão vista para a frente. Este é o do seu filho, acho eu. Abriu a porta. E aquele, presumo, é o quarto de vestir em que ele fumava quando foi dado o alarme. Para onde dá a janela de lá? Atravessou o quarto, empurrou a porta de comunicação e deu uma espiada no outro cômodo. Espero que esteja satisfeito agora, disse Mr. Cunningham com aspereza. Muito obrigado. Penso que vi tudo o que desejava. Então, se for realmente necessário, podemos entrar no meu quarto. Se não for muito incômodo. O juiz de paz deu de ombros e nos conduziu a seu quarto, um cômodo mobiliado com simplicidade e banal. Quando o atravessamos em direção à janela, Holmes recuou até que ele e eu fôssemos os últimos do grupo. Perto do pé da cama havia uma mesinha quadrada, sobre a qual se via um prato com laranjas e uma garrafa d'água. Quando passamos por elas, Holmes, para meu indizível espanto, inclinou-se na minha frente e derrubou tudo de propósito. O vidro se partiu em 1000 pedaços e as frutas rolaram para todos os cantos do quarto. Veja o que você fez, Watson, disse ele friamente. Olhou todo o tapete. Abaixei-me um tanto confuso e comecei a catar as frutas, compreendendo que por alguma razão meu companheiro desejava que eu assumisse a culpa. Os outros fizeram o mesmo e puseram a mesa de pé novamente. Como? Gritou o inspetor. Onde é que ele se meteu? Holmes desaparecera. Esperem aqui um instante, disse o jovem Alec Cunningham. O sujeito é maluco. Venha comigo, pai. Vamos ver para onde ele foi. Saíram a toda a pressa do quarto, deixando o inspetor, o coronel e eu olhando uns para os outros. Palavra. Estou inclinado a concordar com o Sr. Alec, disse o oficial. Pode ser o efeito dessa doença, mas tenho a impressão de que... Suas palavras foram interrompidas por um grito repentino. Socorro! Socorro! Assassino! Com um arrepio, reconheci a voz do meu amigo. Corri desabaladamente do quarto para o patamar. Os gritos, que haviam se reduzido a sons roucos desarticulados, vinham do primeiro quarto que havíamos visitado. Entrei como um raio e passei ao quarto de vestir contíguo. Os dois Cunningham estavam debruçados sobre o corpo prostrado de Sherlock Holmes. O mais jovem apertava-lhe o pescoço com as duas mãos, enquanto o mais velho parecia estar torcendo um de seus pulsos. No instante, nós três os havíamos arrancado dele, e Holmes levantou-se cambaleando, muito pálido e evidentemente exausto. Prenda estes homens, inspetor, arquejou. Sob que acusação? A de assassinar o cocheiro deles, William Kirwan. O inspetor fitou-o perplexo. Ora, vamos, Mr. Holmes, disse por fim. Tenho certeza que não quer dizer realmente que... Ora, homem, olhe para as caras deles. Holmes se limitou a gritar. Nunca certamente eu vira uma confissão de culpa mais clara em semblantes humanos. O homem mais velho parecia entorpecido e atordoado, com uma expressão carregada, soturna em seu rosto fortemente marcado. O filho, por outro lado, perdera todo aquele jeito lampeiro e desenvolto que o caracterizara, e a ferocidade de um animal selvagem brilhava nos seus olhos escuros, distorcendo seus bonitos traços. Sem dizer nada, o inspetor foi até a porta e tocou seu apito. Dois de seus guardas atenderam ao chamado. Não tem alternativa, Mr. Cunningham disse. Acredito que tudo isso se provará um erro absurdo, mas o senhor pode ver que... Ah, largue isso! Deu um golpe com a mão e o revólver que o homem mais jovem estava no ato de engatilhar caiu com um estrépito no chão. Guarde isso, disse Holmes, pondo rapidamente o pé sobre a arma. Vai lhe ser útil no julgamento, mas era isso aqui que eu realmente queríamos. Levantou um pedaço de papel amassado. O resto da folha? Exclamou o inspetor. Precisamente. Onde estava isso? Onde eu tinha certeza de que estaria. Vou lhe explicar tudo daqui a pouco. Penso, coronel, que o senhor e o Watson podem voltar agora. Estarei com os dois dentro de no máximo 1 hora. O inspetor e eu precisamos ter uma conversinha com os prisioneiros, mas certamente me terão de volta para o almoço. Sherlock Holmes cumpriu a palavra e por volta de 1 hora juntou-se a nós na sala de fumar do coronel.
Estava acompanhado por um cavalheiro, um homenzinho idoso que me foi apresentado como Mr. Acton, aquele cuja casa fora o cenário do primeiro roubo. Quis que Mr. Acton estivesse presente enquanto demonstro esse pequeno caso para os senhores, disse Holmes, pois é natural que ele tenha grande interesse pelos detalhes. Parece-me, meu caro coronel, que vai se arrepender da hora em que recebeu em sua casa uma andorinha das tormentas, como eu. Ao contrário, respondeu o coronel cordialmente, considero um grande privilégio ter a oportunidade de estudar seus métodos de trabalho. Confesso que ultrapassam em muito minhas expectativas e que me sinto inteiramente incapaz de entender como chegou às suas conclusões. Até agora não vi o vestígio de uma pista. Temo que minha explicação o decepcione, mas sempre tive o hábito de não esconder nenhum dos meus métodos, seja de meu amigo Watson ou de qualquer pessoa que manifeste um interesse inteligente por eles. Antes, porém, como fiquei bastante abalado com a agressão que recebi no quarto de vestir, acho que vou me servir de um gole de seu conhaque, coronel. Minhas forças foram muito exigidas ultimamente. Tenho certeza de que não sofreu mais nenhum daqueles ataques nervosos. Sherlock Holmes deu uma boa gargalhada. Chegaremos a isso na hora certa, disse. Vou lhes apresentar uma explicação do caso na devida ordem, mostrando-lhes os vários pontos que me nortearam em minha decisão. Por favor, interrompa-me se alguma inferência não estiver perfeitamente clara para os senhores. É da mais alta importância na arte da detecção de ser capaz de identificar numa série de fatos quais são incidentais e quais são vitais. De outro modo, podemos dissipar nossa energia e atenção em vez de concentrá-las. Ora, nesse caso não houve em minha mente a mais ligeira dúvida, desde o início, de que a chave de toda a questão devia ser procurada no pedaço de papel encontrado na mão do morto. Antes de falar sobre isso, quero chamar a atenção para o fato de que o relato de Alec Cunningham estivesse correto, e se o assaltante, depois de atirar em William Curran, tivesse fugido instantaneamente, é óbvio que não podia ter sido ele que arrancara o papel da mão do morto. Mas se não for o assaltante, só podia ter sido o próprio Alec Cunningham, pois no momento em que o velho desceu, já havia vários empregados na cena. É um ponto simples, mas o inspetor o deixara escapar porque tinha começado com a suposição de que aqueles fidalgos rurais nada tinham a ver com o assunto. Ora, faço questão de nunca ter nenhuma ideia preformada e de seguir docilmente os fatos, aonde quer que eles me levem. Assim, já no primeiro estágio da investigação, vi-me olhando um pouco de esguelha para o papel desempenhado por Mr. Alec Cunningham. Fiz então um exame muito cuidadoso do pedaço de papel que o inspetor nos apresentara. Ficou claro para mim, de imediato, que ele fazia parte de um documento do mais extraordinários. Aqui está ele. Podem observar agora algo de muito notável nele? Tem um aspecto muito irregular, disse o coronel. Meu caro senhor, exclamou Holmes, não pode haver a menor dúvida de que isso foi escrito por duas pessoas, alternando-se cada palavra. Se eu chamar sua atenção para os T's vigorosos do AT e TO, e lhes pedir que os comparem com os T hesitantes de Quarter e 12, reconhecerão o fato imediatamente. Uma análise muito breve deve lhes permitir distinguir com toda confiança as palavras escritas pela mão mais firmes daquelas traçadas pela mais fraca. Meu Deus, é claro como o dia, exclamou o coronel. Por que diabos dois homens escreveriam uma carta dessa maneira? Obviamente tratava-se de algum negócio ilícito, e um dos homens, que desconfiava do outro, fez questão de que os dois participassem igualmente de tudo que fosse feito. E, entre os dois homens, está claro aquele que escreveu o AT e o TO era o cabeça. Como chegou a isso? Poderíamos deduzir isso do mero caráter de uma letra comparada com a outra, mas temos razões mais seguras para fazer essa suposição. Se examinarem esse fragmento com atenção, chegarão à conclusão de que o homem de mão mais firme escreveu todas as suas palavras primeiro, deixando espaço para o outro preencher. Esses espaços nem sempre foram suficientes, e podem ver que o segundo homem teve de exprimir seu quarter para inseri-lo entre o AT e o TO, o que mostra que essas últimas já estavam escritas. O homem que escreveu todas as suas palavras primeiro foi sem dúvida aquele que planejou esse negócio. Excelente! Exclamou Mr. Acton. Mas muito superficial, disse Holmes. Chegamos agora, contudo, a um detalhe de importância. Talvez ignore que a dedução da idade de um homem a partir de sua caligrafia é uma arte que foi levada a considerável precisão por especialistas. Em casos normais, é possível situar um homem em sua verdadeira década com tolerável certeza. Digo casos normais, porque a doença e fraqueza física reproduzem sinais de velhice, mesmo quando o sujeito é jovem. Nesse caso, vendo a letra segura e firme de um e a aparência bastante débil da outra, que ainda conserva sua legibilidade, embora os T's tenham começado a perder seu traço, podemos dizer que um rapaz e o outro um homem de idade avançada sem ser positivamente decrépito. Excelente! Exclamou Mr. Acton novamente. Há um outro aspecto, no entanto, mais sutil e de maior interesse. Há algo em comum entre estas letras. Elas pertencem a parentes consanguíneos. Isso pode ficar mais patente para os senhores nos E gregos,
mas para mim há muitos pequenos detalhes que indicam a mesma coisa. Não tenho dúvida alguma de que é possível descobrir um maneirismo de família nestas duas amostras de caligrafia. Só estou lhes dando agora, é claro, os principais resultados do meu exame do papel. Há 23 outras deduções que seriam de maior interesse para especialistas que para os senhores. Todas elas tendem a aprofundar em minha mente a impressão de que o Cunningham, pai e filho, foram os autores dessa carta. Tendo chegado a isso, meu passo seguinte foi examinar os detalhes do crime e ver até que ponto poderiam nos ajudar. Fui até a casa com o inspetor e vi tudo o que havia para ser visto. O ferimento à bala do morto fora, como fui capaz de determinar com absoluta certeza, causado por revólver à distância de um pouco mais de 4 metros. Não havia mancha de pólvora nas roupas. Evidentemente, portanto, Alec Cunningham mentira ao dizer que os dois homens estavam lutando quando o tiro foi disparado. Mais uma vez, pai e filho concordavam quanto ao lugar onde o homem escapara para a estrada. Acontece que naquele ponto há uma vala bastante larga, úmida no fundo. Como não havia vestígios de pegada nessa vala, tive certeza absoluta de que os Cunningham haviam mentido de novo, e de que não houvera absolutamente nenhum homem desconhecido na cena. Em seguida, tive de considerar o motivo desse crime singular. Para chegar a isso, tentei, antes de mais nada, descobrir a razão do primeiro roubo na casa de Mr. Acton. Captei por alguma coisa que o coronel nos contou, que havia um processo em andamento entre Mr. Acton aqui e os Cunningham. É claro que me ocorreu de imediato que haviam invadido sua biblioteca, Mr. Acton, com a intenção de se apossar de algum documento que podia ser de importância no caso. Exatamente, disse Mr. Acton. Não pode haver dúvida quanto às intenções deles. Tenho o mais líquido e certo direito à metade da propriedade atual deles, e se tivesse encontrado um único papel que felizmente estava no cofre de meus advogados, teriam sem dúvida invalidado nossa demanda. Aí está, disse Holmes sorrindo. Foi uma tentativa perigosa, imprudente, em que tenho a impressão de perceber a influência do jovem Alec. Não tendo encontrado nada, tentaram desviar as suspeitas, fazendo com que parecesse se tratar de um assalto comum, e assim levaram tudo o que puderam pôr as mãos. Tudo isto está bastante claro, mas ainda havia muita coisa obscura. O que eu queria, acima de tudo, era obter a parte desaparecida do bilhete. Tinha certeza de que Alec a arrancara da mão do morto, e quase certeza de que a enfiara no bolso do roupão. Onde mais poderia ter posto aquilo? A única questão era se continuava lá. Valia a pena fazer um esforço para descobrir, e foi com esse objetivo que entramos na casa. Os Cunningham se reuniram a nós, como certamente se lembram, junto da porta da cozinha. Era da máxima importância, é claro, que não fossem lembrados da existência desse papel, ou o destruiriam de imediato. O inspetor estava prestes a lhe revelar a importância de que atribuímos a ele, quando, graças ao mais feliz dos acasos, fui derrubado por uma espécie de ataque e assim mudei o rumo da conversa. Céus! Exclamou o coronel rindo. Está querendo dizer que toda nossa piedade foi desperdiçada e seu ataque uma impostura? Falando como profissional, foi admiravelmente bem feito, exclamei, olhando espantado para esse homem que estava sempre me desconcertando com algum novo aspecto de sua astúcia. É uma arte de grande utilidade, disse ele. Quando me recobrei, consegui, mediante um estratagema que talvez não tenha deixado de ser engenhoso, fazer o velho Cunningham escrever a palavra 12, de modo a poder compará-la com o 12 escrito no papel. Ah, como fui idiota, exclamei. Percebi que você se apiedou de mim em razão da minha fraqueza, disse Holmes rindo. Lamento ter causado a comiseração que sei que sentiu. Em seguida, subimos juntos para o segundo andar, e depois de entrar no quarto e ver o roupão pendurado atrás da porta, usei o estratagema de derrubar a mesa para ocupar a atenção deles por um instante, e voltei para examinar os bolsos. Mas eu mal tinha pegado o papel, que estava num deles, como eu esperava, quando os dois Cunningham me agarraram, e acredito realmente que teriam me assassinado no ato não tivesse sido o pronto socorro dos senhores. Até agora, sinto o aperto das mãos do rapaz no pescoço, e o pai torceu meu punho na tentativa de arrancar-me o papel da mão. Perceberam que eu devia saber tudo sobre ele, e a súbita transição da absoluta segurança para a completa perdição os deixou inteiramente desatinados. Tive uma conversinha com o velho Cunningham, depois sobre o motivo do crime. Mostrou-se bastante afável, embora o filho parecesse um perfeito demônio, pronto a estourar os próprios miolos ou de qualquer outra pessoa se pudesse passar a mão no seu revólver. Quando Cunningham viu que a acusação contra ele era tão forte, perdeu toda a coragem e confessou tudo. Parece que William havia seguido secretamente os patrões na noite em que invadiram a casa de Mr. Acton, e tendo ganhado assim poder sobre os dois, passara a chantageá-los sob ameaça de denúncia. Mas jogar esse tipo de jogo com um homem como Mr. Alec era perigoso. Foi sem dúvida um golpe de gênio da parte dele ver no temor dos ladrões que convulsionava a região uma oportunidade de se ver livre de uma maneira plausível do homem que o ameaçava. William foi atraído e morto, e se eles tivessem se apoderado do bilhete inteiro e prestado um pouco mais de atenção aos detalhes das versões que contaram, é muito possível que nenhuma suspeita tivesse jamais sido levantada.
E o bilhete? Perguntei. Sherlock Holmes pôs diante de nós o papel abaixo. É muito parecido com o que eu esperava, disse ele. Ainda não sabemos, é claro, quais podem ter sido as relações entre Alec Cunningham, William Kiernan e Anne Morrison. O resultado mostra que a armadilha foi habilmente armada. Tenho certeza que os senhores se deliciarão com os sinais de hereditariedade que nos aparecem nos P's e nas voltas dos G. A ausência de pingo nos I's da letra do velho é também extremamente característica. Penso, Watson, que nosso tranquilo repouso no campo foi indubitavelmente um sucesso, e voltarei sem dúvida muito revigorada para Baker Street amanhã.